Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num assunto que tá assim, super quente. A capacidade do novo Nintendo Switch 2 de rodar jogos pensados pro Xbox Series S e a 60 quadros por segundo. Parece, sei lá, surpreendente, né? É uma comparação que chama a atenção, com certeza. E a chave, olha, não está só na potência bruta do hardware. Tem uma tecnologia aí no meio, o DLSS da NVIDIA, que é fundamental. Mas, claro, tem sempre um mais, né? Principalmente quando a gente olha para o processador, para a CPU. Exato. Então, a ideia aqui é a gente tentar entender como essa mágica, digamos assim, funciona. Onde que o Switch 2 pode realmente se destacar e, bom, quais são os perrengues que os desenvolvedores vão enfrentar, né? Especialmente com certos jogos. Vamos lá, então. Começaram a surgir uns papos, vindos de gente que trabalha com portabilidade, tipo a Virtuos, falando que jogos a 60 FPS no Series S poderiam vir para o Switch 2 com certa facilidade. Como assim? Um console híbrido? Olha, o ponto central, segundo especialistas como o Ion ou Grade, lá da Virtuos, é justamente essa combinação. A GPU, a placa de vídeo, junto com o DLSS. Porque assim, a GPU do Switch 2 sozinha, ela é um pouco inferior à do Series S, tá? Principalmente no modo portátil. Só que o Series S não tem DLSS. E aí o Switch 2 tem esse trunfo. Essa tecnologia da NVIDIA, o DLSS, ela meio que compensa essa diferença na GPU. Deixa o desempenho gráfico bom, equiparável em muitos cenários. Entendi. Então não é só força bruta, tem uma inteligência artificial ali turbinando os gráficos. Mas você falou da CPU. Aí que o negócio pega. Sim, aí é o ponto de atenção mesmo. A CPU do Switch 2, que cuida da física, da inteligência artificial, daquele gerenciamento todo do jogo, ela parece estar mais para uma CPU de PlayStation 4, sabe? Do que para a CPU bem mais moderna do Series S. Opa, pera aí. Então, se a GPU empata com o DLSS, mas a CPU tá mais para a geração passada, isso não cria um gargalo, não? Tipo, limita muito o tipo de jogo que a gente vai ver? É exatamente essa a questão. Para jogos que dependem mais da GPU, e tem muito jogo otimizado que roda 60 FPS no Series S, que é assim aí o porte para o Switch 2 tende a ser mais direto. O DLSS segura a onda ali nos gráficos, o mesmo vale para jogos a 30 FPS que também são limitados pela GPU. O desafio mesmo, complicado, são aqueles jogos que puxam muito da CPU. Pense em mundos abertos gigantes, cheios de NPCs, simulações complexas, física muito avançada. Nesses casos, para chegar a 30 ou mesmo 60 FPS no Switch 2, nossa, os desenvolvedores vão ter que suar a camisa. Vão precisar de otimizações bem específicas, bem profundas mesmo. Falando nisso, de otimização e potencial, já tem até um exemplo famoso circulando, né? Cyberpunk 2077 rodando no hardware do Switch 2. Como ele entra nessa história? Perfeito. Cyberpunk 2077 no Switch 2 é tipo uma vitrine do que o console pode fazer com o DLSS ligado. A tecnologia de upscaling da NVIDIA permite uma qualidade de imagem e um desempenho que, nesse ponto específico, pode até parecer melhor que as versões de PS4 e Series S, justamente porque eles não usam DLSS. Mostra bem como essa tecnologia pode compensar o hardware. Ah, entendi. Mas, ó, é importante dizer, implementar o DLSS não é mágico. Exige trabalho extra dos estúdios. Eles precisam usar a tal da NVN2, que é a API gráfica da Nintendo para o Switch 2. Pensa nisso como as ferramentas para fazer o jogo conversar direito com a placa de vídeo do console. E nem todo jogo vai precisar disso ou vai ter o mesmo ganho, né? Jogos com estilo visual mais simples, por exemplo, a própria Virtuos, que manja muito de portar jogos, eles trabalharam com Dark Souls, Horizon, Metal Gear, eles reforçam isso. Tem potencial, sim, mas tem desafio técnico. Certo. Então, na prática, o que isso significa pra gente que tá esperando ver mais jogos chegando no Switch 2? Significa que, olha, o potencial é grande, sim. Dá para esperar muitos jogos bonitos, rodando bem por causa do DLSS, mas para aqueles jogos super complexos que exigem muito da CPU, a chegada no Switch 2 vai depender, e muito, da vontade e do investimento dos estúdios para fazer essa otimização mais pesada para a CPU do console. Não vai ser automático para todo mundo, sabe? Entendi. Então, resumindo,
O Switch 2 parece ter um ás na manga com o DLSS, que permite chegar perto do desempenho gráfico do Series S em vários jogos. Mas a CPU, mais modesta, vai exigir um cuidado extra dos desenvolvedores. Isso vai meio que definir que tipo de porte a gente vai ver sem grandes cortes, né? Exatamente. E fica até uma reflexão, né? Sabendo que dá esse trabalho extra otimizar para a CPU e implementar o DLSS via NVENC 2, que tipo de jogo ambicioso os desenvolvedores vão escolher trazer para o Switch 2? Será que vão priorizar alguns e evitar outros? Ou talvez a gente veja versões com, sei lá, menos personagens na tela, ou física um pouco mais simples para fazer caber? É algo para a gente ficar de olho nos próximos anos, com certeza.